Olá, minha gente, estou aqui para gravar mais um diário da minha graduação, dessa vez no segundo período, que eu peguei 7 cadeiras, foi Física 2, Cálculo 2, Álgebra Linear, Lógica, Linguagem de Programação 1, Metodologia e Inglês. E foi um período com seus altos e baixos. Teve um momento que eu estava bem desesperado, assim, não tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar. Mas também teve momentos que eu fiquei assim, nossa, tá dando tudo tão certo, né? Obrigado, senhor. Então vamos falar das cadeiras, né? Vamos começar falando das coisas ruins, que foi Física Aplicada à Computação 2. Foi o mesmo professor de Física 1, então foi a mesma coisa. Ele é um amor de pessoa, um senhorzinho super gente fina, assim, eu queria ter ele como amigo. Mas como professor, eu já não acho tão interessante. A ementa dessa cadeira é a parte de eletromagnetismo, e eu tentei estudar utilizando o terceiro volume do Halliday. Tentei estudar, ótimo. A primeira prova foi sobre cargas elétricas, campos elétricos, lei de Gauss e potencial elétrico, e foi um inferno. A prova estava ridícula, estava muito difícil, estava tipo nível NASA. Eu não sei quanto vocês, mas eu não trabalho na NASA. Eu acho que o professor se tocou da merda que ele fez na primeira prova, que na segunda ele pegou bem mais leve. Foi sobre capacitância, corrente, resistência e circuito. Na terceira prova foi sobre campos magnéticos e campos magnéticos gerados por corrente. Era pra cair também outros assuntos, mas a gente pediu pra adiantar a prova, pra não ficar no final do período. Ele fez uma prova muito estranha, tipo, tinha uma questão que valia 4 pontos e ela tava muito mal feita. Mas enfim, paguei as 2 físicas do curso. E eu estou traumatizado, não quero mais pegar num Halliday na minha vida todinha. Mas saindo do inferno e vindo para o céu, temos cálculo diferencial integral 2. Eu peguei o melhor professor que eu podia ter pedido. Ele era maravilhoso. Ele era aquele tipo de professor que você via que ele amava o que ele estava fazendo. Ele fez 4 provas para deixar o assunto bem mastigadinho. A primeira prova foi só sobre integrais e técnicas de integração. E eu adorei. Integrais são tão divertidas também, né? A segunda prova já foi a aplicação das integrais para calcular algumas áreas e volumes. E foi show de bola, também adorei. Na terceira prova a gente já deixou as integrais de lado e foi para as funções de várias variáveis, para fazer limite, provar continuidade, derivada parcial. E aí eu já estranhei um pouquinho, fiquei... Meu professor insistiu em a gente provar que a função era diferenciável utilizando lá um limite enorme, uma lapa de limite, era um senhor limite assim. Aí a quarta prova foi derivada direcional, derivação implícita, máximos e mínimos, multiplicadores de Lagrange, uma loucura. E esse foi um assunto que eu não gostei, assim. Não que eu não tenha gostado, eu só não estava conseguindo visualizar o que eu tava fazendo ali. Tipo, eu sei achar máximos e mínimos por Lagrange, mas para você entender de onde sai o resultado ali, você tinha que visualizar que o vetor gradiente da curva de nível de f é paralelo ao vetor gradiente de... Mas ok, deu tudo certo. Depois teve introdução à álgebra linear, que foi uma cadeira que eu não fui muito com a cara no começo, porque ela é uma matemática assim... bem chata mesmo. Ela é bem abstrata e eu não conseguia visualizar tudo que eu fazia, mas aqui realmente é impossível você visualizar o que você está fazendo. Eu sempre demorava para entender as coisas e no final de tudo eu acho que ainda não peguei o bonde 100% assim. Eu tentei estudar pelo Boldrini, mas eu não tive uma relação tão boa assim com o Boldrini, porque toda vez que eu abri o PDF eu ficava... Esse livro tá em português aqui mesmo? Eu acho que não tá em português. A primeira prova foi só um capítulo, que foi o de espaço vetorial. Na segunda prova foi o de transformações lineares. E na terceira foi o de autovalores e autovetores, diagonalização dos operadores e produto interno. E nessa terceira prova, mesmo sendo a que tinha mais assunto, foi a que eu consegui entender lendo o Boldrini. Eu fiquei tão orgulhoso. Eu li os 3 capítulos assim, eu disse, minha gente, entendi. Lógica aplicada à computação foi uma cadeira... bem de boa, quer dizer, teve seus momentos de desespero, mas no geral assim foi bem de boa, porque o professor também era bem de boa. Ele dividiu a cadeira em 3 etapas, e em cada etapa tinha uma prova, um monte de exercício para fazer e um projeto para entregar. O assunto da primeira prova foi só um pouco de lógica preposicional, para você fazer tabela verdade, árvore semântica. E o projeto foi do jogo Mundo do Umpus. É um jogo em que você é um caçador e você está numa caverna escura e você tem que andar nessa caverna fazendo inferências lógicas. Do tipo, se eu tô na casa tal do mapa e eu não tô sentindo uma brisa, então quer dizer que tal casa do mapa não tem um buraco e eu posso ir pra lá porque é seguro. A gente teve que fazer isso em Prolog, que a gente criava tipo um banco de dados com os fatos à medida que o caçador ia conhecendo o mapa da caverna
Depois a gente criava as regras para saber se tal casa é segura baseado nos fatos. E a gente consultava o compilador para saber qual é a próxima casa segura. O projeto não era muito complicado não. O mais complicado, devo admitir, que foi fazer o relatório. O assunto da segunda prova foi dedução natural, que foi um assunto que na primeira olhada você fica, ih, que é isso aqui? Mas depois ficou tão legal. Você tem que deduzir uma fórmula lógica baseado numa premissa, que é outra fórmula lógica. E para fazer isso você tem que seguir umas regrinhas, você tem que assumir hipótese temporária. É um negócio para quebrar a cabeça mesmo. Sabe onde deviam pôr isso? Em jornal. Devia ter cruzadinha, caça-palavra e dedução natural. E o projeto dessa etapa foi para a gente fazer uma dedução natural no ambiente Isabelle, que é um ambiente que foi feito para você fazer essas provas lógicas. E para a terceira prova a gente teve que aprender a lógica dos predicados, que é tipo uma evolução da lógica preposicional de antes, porque na lógica preposicional você não podia modelar as ideias assim de para todo um domínio tal coisa é verdade, ou existe tal coisa dentro do domínio que é verdade. Ficou um negócio bem parecido com a matemática mesmo, que ficava aquele negócio que para todo x existe um y, tal que x, não sei o que. E o projeto dessa etapa foi utilizando a linguagem Proplog, que a gente teve que modelar uma árvore genealógica de uma família e criar regras para descobrir o parentesco entre duas pessoas, considerando apenas quem é pai de quem. Tipo, para verificar que x é primo de y, a gente tinha que ver que o pai do pai de x tem que ser o mesmo pai do pai de y, ou pai da mãe de y, ou a mãe da mãe de x tem que ser... Não, vocês entenderam. Em linguagem de programação 1, a gente utilizou Java para aprender a programação orientada a objetos, que era alguma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Na real, eu nem sabia que existia mais de um tipo de programação. Então foi bem difícil para mim abstrair o que eu já sabia de antes, porque aqui não se aplicava a algumas coisas. A primeira prova foi um basicão do que é uma linguagem orientada a objetos, para a gente aprender o que é abstração de dados, o que é um encapsulamento, como criar uma classe, como criar um objeto. E na segunda prova a gente já se aprofundou para saber o que é e como utilizar a herança, o polimorfismo, o tratamento de exceção, a ligação dinâmica. E depois a gente foi aprender sobre persistência de dados e interface gráfica para a gente poder fazer o projeto que valeria a nossa terceira nota. A professora deu uma lista assim dos projetos que ela gostaria que a gente fizesse. Todos os temas muito parecidos entre si, era tudo cadastro de alguma coisa, cadastro de currículo, cadastro de roupa, cadastro de livro. O meu grupo ficou com cadastro de filme, então a gente tinha que criar um programa que cadastrasse filme, que listasse filme, editasse o filme já cadastrado, removesse o filme, essas coisas assim. Uma coisa que você vê assim bem simples, né, mas que deu trabalho, vice. Principalmente porque a gente foi terminar esse projeto na última semana do período, então tava uma correria, cheio de prova pra estudar, e esse código brotava uns erros do nada. Tipo, eu não tô brincando, 5 minutos antes de a gente apresentar o projeto, a gente tava lá assim, meu Deus do céu, o programa não devia deixar o usuário fazer isso, a gente tem que tratar. No final, eu estou satisfeito com a cadeira, eu acho que eu aprendi bastante, mas eu tenho um receio ainda, que eu não seja uma pessoa criativa quanto à programação. Se a professora não tivesse especificado os temas que ela queria, eu não saberia, não ia ter uma ideia do que eu podia fazer, sabe? O que é um saco, porque eu sou uma pessoa criativa. Tipo, eu não tenho ideia do que eu posso fazer, mas eu sei que eu posso fazer muita coisa. É estranho. E depois tivemos metodologia do trabalho científico, que foi a cadeira que eu menos aprendi, eu acho. Tipo, o professor começou falando do que é conhecimento, o que é conhecimento científico, citou zilhões de filósofos. Depois ele foi falar de como argumentar, como contra-argumentar, como falar de alguma coisa que todo mundo já tá falando. Ele também foi falar de onde a gente pode encontrar artigos para ler, e também deu pouquíssimo assim sobre, tipo, a diagramação, as regras de um artigo, de como fazer a citação. Isso foi bem por cima mesmo. O professor fez 2 provas. A primeira ele deu um artigo pra gente ler e mandou um questionário pra gente responder e enviar por e-mail. Eu peguei um artigo assim que eu não entendi foi nada. Na segunda prova a gente fez uma prova escrita, que era tipo um texto. Aí ele saiu perguntando onde é que o autor citou tal coisa, como ele usou essa citação para defender seu argumento. Ele pediu até pra gente fazer uma redação contra-argumentando com o autor, e eu fiz uma redação do Enem. Eu também peguei língua inglesa, mas eu fiz uma prova no início do período para dispensar a cadeira e eu
me dei bem na prova, então não precisei assistir na aula, nem fiz mais prova. Só fiz uma prova mesmo que valeu a minha média da cadeira todinha. Ah, e deixa eu contar, esse período eu consegui minha bolsa de monitoria. Eu sou monitor de introdução à programação. Aí eu fico na aula do professor, aí o povo levanta a mão assim, monitor. Aí eu vou lá e digo, ó, isso aqui não sei o que, ajuda as pessoas, essa é a minha função. E também passo altas horas sem fazer nada. Eu tenho tipo um plantão assim que eu posto, ó, venham tirar dúvida, estou nessa sala, mas ninguém nunca aparece. Então é isso, minha gente, estou de férias, finalmente. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.